Convido você a estender as suas mãos e vamos clamar a intercessão de Nossa Senhora neste momento. Para que Nossa Senhora interceda sobre a vida dele, sobre tudo aquilo que está no coração dele, sobre tudo que o Senhor já preparou para ele pregar para nós nesta noite. Que todas as preocupações, tudo aquilo que ele traz em seu coração, esteja agora nas mãos e sob o manto de Nossa Senhora, guardado e protegido. Que o Espírito Santo venha agora sobre ele, dando a ele autoridade e poder, para que ele proclame sobre nós as maravilhas do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora toda a adoração. Amém? Amém. Pega comigo, por favor, a palavra do Senhor em João, capítulo 16. Enquanto você vai pegando a palavra de Deus, eu vou me apresentando. Meu nome é Marcelo Kelmer. Tenho 21 anos de idade. Participo sou do grupo de oração Jesus Te Ama, da Renovação Carismática Católica também. Há 6 anos que eu estou na Renovação e também na Igreja Católica. Tenho um irmão gêmeo, que talvez vocês um dia me veem pela rua e falem: "Oi, irmão!" E eu não cumprimentar você, me perdoe, porque no caso pode ser que seja meu irmão. Amém? E hoje o Senhor ele me convidou a proclamar a sua santa palavra, que tem um grande poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra de Deus, que ela é viva, que é eficaz, ela que é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Sim, é ela, irmãos, que divide a alma do espírito, a medula do coração. É ela que desvenda tudo aquilo que é verdade do nosso coração. João, capítulo 16, no versículo 1. E o tema dessa pregação é: o Espírito convencerá o mundo a respeito do pecado. Amém? João, capítulo 16, versículo 1. E a palavra do Senhor inicia assim: disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto a Deus. Procederão desse modo porque não conhecem o Pai, nem a mim, disse-vos, porém, essas coisas, para que quando chegar a hora vos lembreis que vos anunciei. E não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não querer em mim. Palavra da salvação. Dê um beijo na palavra de Deus. E você que não trouxe a Bíblia, que você chegando em casa, você pede. E que semana que vem, com a graça de Deus, você esteja também com a sua Bíblia. Amém? Irmãos, toda essa passagem bíblica no dia de hoje, de João capítulo 16,
eu vou nortear este tema em um só contexto. O que é pecado? O que é pecado? Para me iniciar a falar sobre pecado, eu pegarei o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 18, 50. Mas, irmãos, em toda a passagem bíblica, o Senhor, desde o princípio, no caso da apresentação, da revelação dele mesmo a Abraão, depois de Abraão, vem todos os patriarcas dos nossos pais na fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E diante de toda a revelação de Deus ao seu povo, aos seus filhos e filhas, Deus, diante da sua revelação, sempre quis mostrar a forma e o jeito como nós nos deveríamos tratar a nós mesmos e como nós deveríamos tratar o nosso semelhante, para que assim, no caso, obedecêssemos às ordens, os preceitos do Senhor. Então, se nós pegarmos desde o Antigo Testamento, desde Gênesis ao Apocalipse, Deus nos mostra uma forma eficaz e verdadeira, que no caso agrada ao seu coração, de como nós deveríamos nos portar, de como nós deveríamos nos comportar. E é interessante, porque isso eu vou citar no decorrer da pregação, de que o conceito no nosso século, no século 21, e no caso desde o século passado, houve-se uma grande deturpação daquilo que é pecado. Hoje nós vemos uma sociedade hoje que está totalmente perturbada e desenganada a respeito daquilo que é pecado. E por isso que muitas vezes, irmãos, muitas pessoas, até mesmo de boa vontade, começam a realizar atitudes que vão contra aquilo que é a própria palavra de Deus e contra aquilo que é a vontade do Senhor. De pessoas que infelizmente nós vemos que tende a sempre bater a cabeça, buscando às vezes a fazer o certo, mas infelizmente somente cometendo aquilo que é errado. Porque aquilo que infelizmente aconteceu é a deturpação daquilo que é de fato o pecado. Perdemos, no caso, diante de toda a humanidade perdeu aquilo que é de fato a verdade a respeito do que é o pecado. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1850, o Catecismo diz assim: o pecado é ofensa a Deus. E a exemplo do salmista Davi, no Salmo 50 ou 51, a palavra diz assim: o pecado ergueu-se contra o amor de Deus. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos, assim como diz Davi. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como Deus, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, realiza a salvação. Então, o que é pecado? O pecado é, portanto, e isso diz Santo Agostinho, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E o Catecismo continua no parágrafo 1853. Pode-se dividir os pecados segundo o seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que lhe opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam, diante dos mandamentos que lhes são desobedecidos. Pode-se também classificá-los conforme dizem respeito a Deus, ao próximo e a si mesmo. Pode-se dividi-los em
pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamentos, palavras, ação e omissão. A raiz do pecado está no coração do homem e em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor, a qual o próprio Jesus ele diz em Mateus capítulo 15, versículo 19 a 20. Com efeito, é do coração que procedem as más inclinações, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas as coisas que tornam o homem impuro. Então, irmãos, este é o conceito daquilo que é pecado. É o amor de si mesmo, o amor aos prazeres. No caso, aquilo que é também, se você pegar o dicionário Aurélio e pesquisar o que significa concupiscência, a palavra concupiscência significa o desejo incessante, o desejo incessante pelas coisas más, o desejo incessante pelas coisas prazerosas da carne. Isso que significa, no caso, concupiscência. E diante dessa realidade de pecado, nós podemos nos perguntar. A palavra do Senhor, ela diz assim. Isso Jesus, ele disse para os apóstolos. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, poderíamos perguntar então assim para Jesus. Jesus, Senhor, o porquê o Senhor dissestes convencerá o mundo? Por que não? Por que Jesus ele não disse, no caso, quando o Espírito vier, convencerá vocês? Porque Jesus ele estava dizendo isso para os apóstolos, não é verdade? E podemos pensar assim, os apóstolos eles não precisavam do Espírito Santo para que o Espírito Santo lhes convencesse a respeito daquilo que é pecado? A respeito daquilo que a respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Os apóstolos não precisavam de saber aquilo que é verdadeiramente, aquilo que é ofensa, aquilo que no caso é amor a si mesmo, até no caso o desprezo de Deus, que é o pecado. Os apóstolos não precisavam saber, no caso, ter esse conhecimento que é necessário para a nossa conversão e salvação? Sim, irmãos. Era necessário que os apóstolos eles soubessem dessas verdades de fé, que ao ser questionada ou anulada, seria, no caso, perigo para a nossa salvação. Seria perigo para a nossa salvação. Mas, irmãos, quando Jesus ele cita para os apóstolos que o Espírito Santo convenceria o mundo, por quê? Por que convenceria somente o mundo e não a eles? Existe uma realidade, irmãos. E se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, se nós pegarmos todas as cartas de São Paulo, se nós pegarmos as cartas de São Pedro, as cartas de São João, as cartas de Judas, não Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, se nós pegarmos todas as passagens bíblicas, as histórias dos apóstolos, depois da morte, ressurreição e da volta de Jesus aos céus, se nós pegarmos todo o contexto, nós veremos na vida dos apóstolos aquilo que eles viveram. A vida dos apóstolos nos mostrará aquilo que no caso é a adesão à vontade do Senhor. O porquê que Jesus ele não disse para eles que o Espírito Santo viria sobre eles e que convenceria a eles também, não somente ao mundo, a respeito do pecado, da justiça, do juízo? Por que não? Porque, no caso, os apóstolos, diante dos ensinamentos do Senhor, diante daquilo que o próprio Jesus falou, ensinou e viveu, os próprios apóstolos buscaram viver também. Se nós pegarmos toda a passagem bíblica, irmãos, depois da vinda do Espírito Santo, depois da manifestação de Deus sobre a vida dos apóstolos, a única coisa que os apóstolos eles faziam era viver aquilo que prega e pregar aquilo que eles viviam. E
no caso, essa revelação de Deus através do Espírito Santo para que nos convencesse a respeito do pecado, da justiça e do juízo é isso, que no caso é para nós vivermos bem, para que vivendo bem pudéssemos então agradar o coração de Deus. É esse o objetivo da revelação do Senhor, para que nós, tendo consciência do pecado, tendo consciência daquilo que desagrada o Senhor, nós assim possamos então viver bem. No caso, viver bem com o outro, conosco mesmo e especialmente com o Senhor. Buscando aqui na terra, buscando em todos os lugares aonde nós estivermos, buscar agradar o coração de Deus. É por isso então, irmãos, que Jesus ele não disse para os apóstolos que o Espírito viria sobre eles para convencer a eles, porque até então eles mesmos se conformaram com as palavras do Senhor. Assim como diz também o próprio Jesus. Assim também diz o próprio Jesus para os apóstolos. Ele diz assim: vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho dito. Então, irmãos, o processo ao qual o Senhor realizou com os apóstolos foi através da sua palavra, através do seu falar e através das suas atitudes, das atitudes do Senhor, a purificação dos apóstolos. Mas aquilo que é realidade do nosso século, dizia o Papa Pio XII, o pecado do século, o grande pecado que tem acontecido no nosso século é a perda do senso, a perda do sentido do pecado. A perda do sentido do pecado é uma forma, o fruto da negação de Deus. Não só, a perda do sentido do pecado não está somente no pensamento ateu, mas também no secularismo. Pecar não é apenas negar a existência de Deus, mas é também de viver como se Ele não existisse. É apagá-lo da própria existência diária. Vou repetir: pecar não é apenas negar a existência de Deus, mas é também viver como se Ele não existisse. É apagá-lo da sua própria existência diária. Então, irmãos, pelo pecado, quando nós fazemos do pecado como que uma profissão de vida, como um método de vida, como um método de se viver todos os dias, aí então, irmãos, nós no caso realizamos isso. É uma prática cotidiana de apagar a própria existência de Deus diariamente da nossa vida. Mas, irmãos, diante desses conceitos a respeito de pecado, daquilo, seja pecado moral, seja pecado contra a moral, seja moral religiosa, seja moral social, seja moral humana, seja em que contexto que for, assim como diz o catecismo, seja o pecado espiritual, seja o pecado carnal, seja em qual âmbito que for o pecado, seja o pecado na família, o pecado no trabalho, o pecado na igreja, irmãos, o pecado, ele nos afasta da presença do Senhor, ele desagrada o coração de Deus, e a única coisa que o pecado ele realiza é nos afastar do Senhor, Mas, irmãos, assim como diz em Isaías capítulo 59, no versículo 1, não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiado surdos para nos ouvir, mas são os vossos pecados, são os nossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Mas, irmãos, vocês podem me perguntar: Marcelo, pós-pandemia, diante de tanto sofrimento que nós temos vivido, diante de tanta realidade que nós temos visto, no primeiro grupo de oração a qual se inicia, você vem falar de pecado? Sim, irmãos, sim, é para falar sobre pecado,
Mas, irmãos, não fixemos os nossos olhares somente no termo pecado. Por que não? Porque, irmãos, ao Senhor, ao nos falar a respeito de pecado, o Senhor a todo instante, Ele nos dará a oportunidade de nós buscarmos aquilo que é desejo do coração dEle. Porque, irmãos, muito mais e muito maior do que a vida que muitas vezes nós temos levado, do que aquilo que nós temos buscado, é Deus que quer nos dar. É Deus que quer manifestar a sua graça em nossas vidas. Porque, irmãos, Deus, Ele quer derramar sobre mim e sobre você o seu amor que nos transforma, o seu amor que nos restaura, que nos liberta. Sim, o amor do Senhor tem o poder e a capacidade de nos curar, de nos libertar, de realizar milagres e prodígios sobre a nossa vida. Mas o amor do Senhor, Ele somente se manifestará com eficácia se nós, no caso, irmãos, não é Deus que no caso coloca uma barreira entre nós, não, mas é nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas buscas, pelos nossos pecados, que colocamos uma barreira entre nós e Deus. Não é decisão de Deus, não é vontade de Deus, mas é vontade nossa para com Deus, mesmo que seja inconsciente e sem intenção. Mas o pecado, ele seja com consciência ou não, seja com intenção ou não, ele infelizmente, irmãos, nos afasta de Deus. É por isso que Deus quer que nós tenhamos consciência daquilo que é pecado, porque nós, conhecendo a natureza, aquilo que é pecado na sua essência, assim nós buscamos afastar-se do pecado e buscar a intimidade com o Senhor. Mas assim como diz tanto a passagem bíblica quanto o tema de hoje, é o Espírito Santo que nos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero te convidar, irmãos, a você se levantar nesta hora. Porque é o Espírito Santo que é o antídoto. O Espírito Santo é o remédio para todas as nossas enfermidades. Sejam enfermidades, sejam doenças espirituais, sejam enfermidades do corpo, da alma. O Espírito Santo, ele é o antídoto que nos é necessário para que diante desse tempo de pandemia, aquilo que nós estamos vivendo, seja o sentimento de um vazio espiritual, de um desejo de desistir, até mesmo de um cansaço. É o Espírito Santo que é o antídoto para toda e qualquer realidade da nossa vida. Então eu quero te convidar, feche os seus olhos, levanta os seus braços nesta hora e clame a presença do Espírito Santo de Deus nesta hora. Vai falando com o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida nesta hora. Eu preciso da tua presença, Espírito Santo de Deus. Vai falando com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Fala com Ele nesta hora. Abre a sua boca e vai falando com o Espírito Santo a tua necessidade, aquilo que te é necessário, aquilo que você deseja. Fala com o Espírito Santo de Deus aquilo que você está sentindo nesta hora. Vai falando com o Espírito Santo de Deus. Vai falando com o Senhor nesta hora. Vai falando com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu preciso da tua presença, Senhor. Sim, vem auxílio às minhas fraquezas, aos meus pecados, aquilo que eu tenho cometido, aquilo que eu tenho feito, Senhor. Vem auxílio àquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que tem sido experiência na minha casa, na minha família, seja no meu trabalho. Sim, Espírito Santo de Deus, a tua presença me é necessária, Senhor, porque eu me encontro diante de uma realidade de prostração. Eu me encontro desanimado, angustiado, deprimido. Sim, Espírito Santo de Deus, vem auxiliar minha fraqueza nesta hora, Senhor, porque eu me encontro fraco diante dos meus pecados, diante das minhas limitações e fraquezas. Eu preciso da tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem me dar força, Senhor. Vem me convencer, vem me revelar aquilo que é pecado, aquilo que eu tenho cometido, aquilo que tem me afastado da tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus.
Nós te pedimos, Espírito Santo, vem auxiliar as nossas fraquezas. Vem dando força, Senhor, aonde nos é necessário. Vem dando força aonde eu me encontro fraco, aonde... Vai falando com o Espírito Santo de Deus nessa hora, irmão, irmã. Você que está em casa, vai clamando a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Vai falando com o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Abre as comportas do céu, Senhor. Vem auxiliar as nossas fraquezas, as nossas limitações. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nos dar força nesta hora. Vem nos revelar, ó Deus, aquilo que é pecado, aquilo que nos está afastando da tua presença, aquilo que tem nos angustiado. Sim, Senhor. Vem nos trazer a vossa felicidade, Senhor. Sim, o teu Santo Espírito que nos traz a felicidade verdadeira, que nos traz a paz, que nos traz a alegria verdadeira, Senhor. Vem libertar os nossos corações, nós te pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Vem ao Paráclito, vem ao doce hóspede da nossa alma. Vem com o teu fogo, Senhor, vem com a tua força. Manifeste a tua força sobre nós. Sim, Senhor, vem realizar a tua obra, vem realizar a tua manifestação em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Vem auxiliar as nossas fraquezas, o íntimo do nosso coração. Sim, Espírito Santo de Deus, se há em nós, tu que sondas os nossos corações e sabe aquilo que tem nos aquilo que tem nos levado à prostração, Senhor, aquilo que tem nos trago a angústia espiritual, aquilo que tem nos matado espiritualmente, Senhor, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor. Vem com o teu auxílio, vem com o teu poder, com a tua força. Vem nos amparar nesta hora, pois a tua presença nos é necessária, Senhor. Vem nos levantar, vem nos dar força. Visita o nosso coração, visita a nossa alma nesta hora, Espírito Santo de Deus. E vem, Espírito Santo, tu que sondas o nosso coração, tu que sondas a nossa alma. Vem, Espírito Santo de Deus, vem limpar o nosso coração, Senhor. Abra as comportas do céu, Deus, nós te pedimos. E derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Abra as comportas do céu e derrama a tua água viva sobre nós. Vem nos lavar das nossas impurezas. Lava-nos, Espírito Santo de Deus, daquilo que tem nos manchado, Senhor. Daquilo que é pecado, daquilo que não é do Senhor. Daquilo que tem nos contaminado, Deus. Lava a nossa mente, lava o nosso coração, Senhor. E vem nos purificar nesta hora, Deus. Vem nos dar a consciência daquilo que tem nos desagradado do Senhor. Daquilo que tem desagradado o nosso coração. Daquilo que tem nos afastado de ti, Deus. Sim. E brota no nosso coração o desejo pela santidade, Deus. Brota no nosso coração o desejo pela tua vontade. Vem nos mostrar, Deus, vem nos revelar. Revela-nos aquilo que é desejo do nosso coração em nossa vida. Revela-nos, ó Deus, aquilo que é a vontade do Senhor, nós te pedimos. Guia-nos, Deus, nós te pedimos, Senhor. Guia-nos, ilumina nosso coração. Ilumina a nossa mente, Deus. Sim, convence-nos, nós te pedimos, Senhor. Convence-nos a respeito do pecado, da justiça e do juízo, Deus. E nos mostra as nossas vontades, ó Senhor. Vem nos guiar, vem nos direcionar à vossa vontade e ao vosso querer, ó Senhor. Dai-nos entendimento e dai-nos desejo pela vossa vontade, pela vossa verdade, ó Deus, nós te pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus. Oi, alabara, suri, cantar, alabara, suri, cantar, alabara, oi, alabara. Alabara,
Deus. Oi, alabarasuri, candaralabarasuri, candaralabari, alacandaralabari. Oi, repete comigo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu tomo posse, Senhor. Toda graça, toda bênção, toda libertação, todo milagre e do teu amor, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família. Muito obrigado, Senhor. A ti pertence todo louvor, toda adoração e toda gratidão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O louvor, a honra, toda adoração. Amém? Amém. Convido você a estender as suas mãos mais uma vez sobre o Marcelo. Vamos louvar e glorificar a Deus pela vida dele, por este chamado. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor pela